Muito bom dia, muito bom dia. Lá vim eu aqui para uma live surpresa. Tava aqui pensando como é que eu ia trazer esse conteúdo para vocês. Tava fazendo uns esquemas de stories, mas é um dos meus objetivos começar a trazer mais live aqui, conteúdo nesse formato. Então eu pensei, quer saber? Já vou pro fogo, vou falar sobre isso, então já vou pro fogo. Quero só falar um negócio pra vocês. Eu fiz até um esquema de tudo que eu queria falar sobre esse tema com vocês e eu vou deixar aqui no meu ladinho pra eu ir consultando e ver se eu fui falando tudo. Que vai ser tipo um esquema de aula, assim, sabe? Mas bate pronto. Não quero que esse vídeo também demore muito, que é bem uma coisa pra vocês irem assistindo no tempo de vocês, tá? Então seja muito bem-vindo quem tá assistindo essa gravação. Hoje a gente vai falar, eu tenho recebido bastante mensagem de algumas pessoas, principalmente depois que eu compartilhei um dos meus episódios de crise, assim, né, do corpo físico. Tem aqui no meu feed esse post também, mas eu venho recebido mensagem de pessoas que estão passando por esse momento, né? E aí, a nossa conversa de hoje vai ser sobre escolha, movimento e ação em tempos de crise. E aí pode ser crise em qualquer área, relacionamento, amoroso, vida financeira, vida profissional, né? Então, se você tá passando por alguma crise aí, ou então de repente sabe de alguém que tá passando, fica aqui ou encaminha depois essa live pra pessoa também, tá? A primeira coisa que eu quero trazer aqui pra gente pensar a respeito é o quê? Que toda crise é uma oportunidade. Por quê? Porque em momentos de crise, a gente está recebendo um convite sincero da nossa alma, né, de fazer alguma mudança. Uma crise nos mostra que a gente precisa movimentar algo, que a gente precisa entrar em ação para algo. Lembra que eu falei que a gente vai falar sobre escolha, movimento e ação. A crise vai trazer toda essa perspectiva pra gente. Por quê? Primeiro eu tenho que escolher se eu quero fazer algo com isso que eu estou sentindo. Depois eu preciso entrar em movimento, então começar a me abrir para entender, para perceber o que eu preciso fazer para sair desse momento. E a ação que é justamente, tá? Então eu vou começar a fazer tudo isso aqui, tá? Guarda isso aí pra vocês. Ótimo. Dentro dessa crise, às vezes, muitas vezes, entra em sofrimento. Por quê? Porque a gente fica lá resistindo à mudança. A gente só sofre numa crise, né, desse sentimento em que a gente não sabe o que fazer e aí começa a ficar tudo muito pesado, o nosso relacionamento fica pesado, o nosso trabalho fica pesado, tudo que a gente já acorda e o dia tem sol, pois a gente tá tudo nuvem, né? Por quê? Porque é a forma que o nosso inconsciente tem para nos mostrar que a gente está resistindo a algo, que a gente não está indo para frente com essa mudança. A gente tem essa sabedoria interior, então alguma coisa vai servir para nos avisar que, olha só, você precisa se movimentar e você não tá fazendo nada. Então o sofrimento vem para nos avisar isso. E vem para nos avisar também que neste momento a gente está no modo sobrevivência. O que é esse modo sobrevivência? O modo sobrevivência é quando eu ativo aqui a parte do cérebro, o cérebro reptiliano, que lá no passado, já falei aqui em vídeo também sobre isso, mas lá no passado a gente era matar ou morrer, né? Quando a gente vai pegar lá os nossos ancestrais, tinham que andar em... Vou deixar gravado assim, mo. Esse é o intuito, inclusive, era pra fazer aqui, né? O medo de ter alguém assistindo, mas vou deixar gravado depois aqui pra gente também. Então o nosso cérebro reptiliano lá no passado precisava andar em bando, precisava ser aceito, precisava se sentir pertencente, precisava de pessoas à sua volta para ir caçar sua comida, para se proteger durante a noite. Então um ficava lá olhando para ver se não vinha nenhuma algo atacar o bando, né, por assim dizer. Então esse é o nosso modo de sobrevivência. Só que aí eu quero contar um negocinho para vocês. A gente até hoje fica ativando esse modo de sobrevivência sem ter necessidade. E a gente precisa entender que, até anotei aqui, ó, modo sobrevivência, que é o nosso modo de escassez, ele é neurologicamente incompatível com o modo de crescimento e prosperidade. Ou seja, quando a gente está nesse modo sobrevivência, eu não consigo aproveitar as oportunidades que estão aparecendo na minha frente. Eu não consigo nem ao menos perceber que essas oportunidades estão para minha mudança. Então, quando a gente está em momento de crise, por uma reação automática, eu entro nesse modo sobrevivência para me sentir mais seguro, só que ao mesmo tempo meu corpo começa toda uma revolução aqui dentro, porque ele não quer ficar nesse momento, ele não quer ficar nessa escolha, por assim dizer, ele quer movimento, essa evolução do ser humano, gente, é inerente.
esse movimento de crescimento, de expandir. E aí eu trago até sempre, né, o exemplo do nosso nascimento, né? Não foi fácil nascer nem para criança nem para mãe, mas é natural a vida, o crescimento. O que seria o modo de sobrevivência? A criança agarrar lá na parede do útero da mãe e falar, daqui eu não vou sair. Ou a mãe, aqui ele não sai, vou ficar comigo. E é isso que a gente tá fazendo muitas vezes na nossa vida hoje também, tá? E aí agora vamos falar sobre a escolha, né? A escolha é o quê? Eu tenho medo de mudança. Jô, mas eu tô num momento da minha vida que é desafiador, eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo de sair daqui porque aqui eu me sinto segura, modo de sobrevivência ativo. E aí, qual que é a escolha? Eu ressignificar essa emoção. Eu olhar pra esse medo e entender o que ele tá querendo me dizer. Tá, esse medo é real? Esse medo tá contribuindo pra mim? Eu posso trabalhar esse medo? Eu posso entender melhor o que ele tá significando e posso me preparar pra agir apesar do medo? Pra agir com medo mesmo? Ou até, quem sabe, nesse movimento de entender o meu medo, ele se aquieta e fala, gente, não precisa, olha só. Não tô com a faca no pescoço nessa situação. Só que enquanto eu não tenho consciência do que esse medo realmente está significando pra mim, a sensação é que eu estou com a faca no pescoço. Olha a importância de eu fazer uma escolha e olhar para esse momento e estar entendendo o que esse medo está querendo me dizer, né? Então eu até coloquei aqui, ó, a gente precisa trazer atenção para isso. Porque senão a gente trava nas nossas situações. O medo é uma das emoções mais importantes que a gente tem porque ela realmente mantém a espécie, né? Eu falo, ela mantém a gente vivo. Mas quais dos teus medos são reais e quais dos teus medos estão só te colocando no modo sobrevivência? Daí tu vai me perguntar, tá, Josi, então qual que é o movimento que eu tenho que começar a fazer com isso que eu tô sentindo aqui, nesses meus momentos de crise, né? Escolhi lidar com os medos que estão se apresentando para que eu possa começar a entrar em movimento. Eu vou olhar o que eu preciso trabalhar. E aí aqui eu trouxe consciência e autoconhecimento. A consciência é o quê? É entender que eu tenho medo de algo. Do que você tem medo nesse seu processo que você tá vivendo? Ah, eu tenho medo, Josi, de mudar e acabar sendo rejeitado pelas pessoas à minha volta. Tá, eu tenho medo de ser rejeitado. Autoconhecimento. Por que eu tenho medo de ser rejeitado? Quando eu trago consciência, eu tenho aqui esse convite para olhar mais profundamente do que isso de fato está representando para mim. Então, este medo que eu tenho está ligado a quais traumas emocionais que eu estou carregando aqui na minha vida. Essa é a fase do autoconhecimento. Essa é a fase que eu vou entender por que estar ali na frente escolhendo algo diferente para minha vida é tão aterrorizante assim para mim, tá? E aí você pode me dizer, tá, Jô, tô gerando a consciência, tô gerando o autoconhecimento, quero saber como que posso me aprofundar, o que eu faço da minha vida neste momento, né? Essa é a parte da ação. E aí tem uma frase aqui que eu deixei salva para ler para vocês, que é da Arte da Guerra, o livro do Sun Tzu, que ele fala assim, ó. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não se conhece e nem conhece ao inimigo, perderá todas as batalhas. Então, este é o movimento que a gente precisa fazer. Primeiro eu vou me conhecer, me entender o que tá pegando aqui, por que eu tô resistindo a essa mudança, o que essa transição vai dizer pra mim, o que eu acho que eu tô tendo que abrir mão, o que eu tenho que estudar pra sentir mais segurança nesse processo. E aí as dicas nesse movimento, gente, é o que a gente faz aqui muitas vezes, né? Tipo assim, vai no YouTube, vai ver aulas gratuitas se você não pode investir agora, por exemplo, em uma terapia com psicólogo, se você não pode fazer terapias energéticas que você gosta, né? Tem essas terapias complementares, se você não pode investir em ferramentas de autoconhecimento, o que mais tem no YouTube é vídeo gratuito ensinando sobre isso. Pega pessoas que você admira, o assunto que elas falam, maratona todos os vídeos dessa pessoa. Vai lá com um caderninho e tira o que eu aprendi com esse vídeo. O problema é que muitas vezes a gente não quer fazer o movimento que se requer. Então lembra, ó, eu tenho uma escolha que eu quero aproveitar esse momento de crise que eu tô vivendo. A crise é maravilhosa, a crise é uma oportunidade.
Depois eu entro nesse movimento de entender o que isso tá representando, o que esse medo, esse pavor de alguma coisa tá representando. Ó, a Cami tá falando. Tem muito canal incrível gratuito, tem muito podcast gratuito que é incrível também, né? Olha a quantidade de informação, a gente nunca na era assim, ó, da face da Terra, a gente teve um tempo em que a gente pudesse ter essa contribuição gratuita de uma forma tão acessível. Pois esse é o tempo em que menos pessoas estão procurando. Então, onde? No modo de sobrevivência e no modo de escassez. E aí eu recebo às vezes perguntas, ai Jô, vida financeira tá bloqueada, relacionamento tá bloqueado. O que na tua vida você tá vivendo no modo de sobrevivência? Lembra que eu falei que é neurologicamente incompatível eu ter crescimento, né, esse modo de prosperidade se eu tô tendo modo de sobrevivência? Porque as coisas o quê? São congruentes, elas vão ficar juntos, elas vão ficar ali, ó, se validando. Se eu tenho medo de algo, as resistências vão aparecer de todas as formas possíveis. E o que são essas resistências? Que eu até comentei essa semana que ia trazer sobre isso, né? A resistência é aquele movimento, ou a falta de movimento, né? Que vai fazer você parar. Porque ela ainda não teve clareza sobre os medos que estão por trás desse seu processo. Então vai vir em forma de procrastinação, vai vir em forma às vezes de doença, pra te parar. Vai vir em forma de preguiça. Vai vir em forma de você perder o horário quando você precisa acordar cedo porque ia pra academia. Nossa, meu sono hoje estava muito pesado, não consegui acordar. Mas você foi dormir no horário para ter as quantidades de tempo de sono que era necessário para o seu descanso? Fui! Ó a resistência se apresentando. E o que eu faço nesses momentos de resistência? Consciência e autoconhecimento. O que tá me travando? Normalmente a resistência vai se apresentar quando você tá nessa subida da vida, né, de evolução. E ela vai vir te segurar para te manter no modo sobrevivência. Então a consciência, que é esse movimento que eu comentei, é a gente olhar e dizer, não, eu não aceito mais essa resistência aqui. O que eu preciso ser e fazer para lidar com essa resistência agora? E aí você vai entrar em ação com essas dicas que a gente foi dando, até compartilhei das meninas aqui, né? Que já foram trazendo pra gente, para começar a fazer um planejamento do que faz sentido pra mim. E aí, minha gente, a ação de ir assistir é a mesma ação que te convida a colocar em prática. Porque também não adianta a gente começar com obesidade mental, né? Consumo, mas não coloco nada em prática, não compartilho com ninguém, não trago isso pra minha realidade. A mudança requer colocar a mão na massa, não é só em teoria. Então, quando você for assistir um vídeo de alguém, realmente anota ali, ó, o que ela me falou fez sentido isso, isso e isso, tá? O que eu faço agora para colocar isso em prática? Não sabe como? Manda uma mensagem para essa pessoa. Vai consumir o conteúdo dela gratuito para ver se ela já não ensina isso em algum lugar. Mas esse é o processo de ação, aquilo que cabe a gente, né? Então, a gente começa aceitando que a gente tá nessa fase que precisa ser trabalhada. E aí eu vou olhar o que eu preciso fazer. Tá? E aí vem uma das coisas que eu queria trazer pra vocês aqui, que eu até trouxe as frases desse livro hoje, né? Mas eu até tinha comentado sobre essa frase aqui e faz sentido com o que eu quero falar hoje pra vocês. O modo que você vê o mundo vai depender das emoções que você experimenta em toda a sua vida. Quais emoções que você experimentou? Por que eu trouxe aqui um psicólogo? Por que eu trouxe aqui uma terapia, uma mentoria em inteligência emocional? Para você entender a raiz do que tá te segurando. Porque às vezes eu consigo romper um padrão, o meu movimento aqui, mas eu ainda não tenho a consciência do porquê que isso de fato está gerando. Aí o que acontece? Isso vai se apresentar de novo. E quando a gente busca essa ajuda profissional, a gente consegue lidar mais fácil com isso. Ó, isso é um negócio que eu falo do meu processo, tá? Eu era a pessoa que queria dar conta de tudo sozinha e ia fazer tudo acontecer sozinha. Consegui, mas levei muito mais tempo, minha gente. Hoje eu tenho a consciência que se eu tivesse investido em mentoria de pessoas que já falavam sobre aquilo que eu queria evoluir, ou que pelo menos pudessem trazer um norte para que junto eu mergulhasse e me sentisse mais segura no processo, ó, tinha economizado aqui, ó, anos nesse processo. O evento que eu comentei na semana passada, que foi uma das crises que eu tive, foi com 25 anos. Eu só fui começar de fato a entrar em ação com 28. Aqui no meu negócio. 3 anos, gente, porque eu tava indo sozinha. Foi um processo importante? Foi, porque hoje eu posso mostrar na prática, né, como que foi ir sozinha e como que foi ir com ajuda. Mas eu também entendo que nem todo mundo pode fazer um investimento em uma mentoria, em um acompanhamento com um psicólogo, mas aí eu também trago essa atenção, né? Não pode mesmo. Não que não escolhe fazer, mas escolhe lá, né, de repente gastar em outras coisas, enfim. Então vai muito também de uma autoconsciência.
Você precisa pagar alguém para te ajudar, para você ir mais rápido, para você ir mais certeiro, para você olhar para aquilo que sozinho você não quer olhar, porque na época tinha muitas feridas que eu não queria mexer e que eu achava que já tinha sido curada, inclusive. Então, quando a gente faz esse mergulho no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, é pra gente justamente olhar essas feridas. E aí vem essa frase que eu coloquei, ó. Imagine que a mente humana seja como a sua pele. Você pode tocar a pele saudável e é maravilhoso. Ela é feita para essa percepção e para essa sensação de toque. Agora imagine que você tem um machucado, um corte e ele infecciona. Se você tocar uma pele infectada, sentirá dor, portanto tenta cobri-la. E você não gosta de ser tocado por causa da sua dor. Nesse momento de crise, a gente entra como essa ferida. A gente não quer tocar, a gente não quer olhar, mas a gente fica lá em sofrimento porque a gente tem medo de entender os medos reais que estão por trás do que está nos impedindo de fazer uma mudança. Gente, mudança é maravilhoso, mas dá medo. Então eu preciso entender esses medos que estão por trás. E aí tem uma coisa que a gente tem que trazer consciência. Ninguém pode fazer isso por você. Ó a minha musiquinha aqui, tô com Dani ainda. A publicidade da Dani, minha mentora de negócio, maravilhosa. Nesse processo, a gente tem que olhar essas raízes para entender. Isso mesmo, Cami, o medo de olhar as raízes. E é preciso muitas vezes, né? Então percebe que tá tudo muito integrado, percebe que tudo faz muito sentido, está muito conectado. Esse é um movimento que, para você ir para a prosperidade, para você ir para o modo crescimento, você precisa começar por uma escolha, que é querer mudar a sua vida neste momento, por este movimento, que é entender tudo o que precisa ser feito para que essa mudança possa ocorrer, e ir para a ação, que é colocar em prática o que vai de fato gerar essa mudança para você. O fato é que todos nós aqui temos essa missão de evoluir como ser humano, né? Quando eu falo aqui de propósito, é ser quem a gente é e evoluir nessa caminhada, é buscar esse tipo de conhecimento, é buscar esse tipo de conteúdo. Então você tem uma escolha. Tudo começou na escolha, né? Como eu falei, você tem uma escolha, permanecer onde você está, na crise, que dói e que cada vez vai aumentar, e esse aumento vai para o corpo físico, vai somatizar em doença, vai tirar tempo precioso de você estar com a sua família, ou você pode fazer a escolha de começar um modo de crescimento e prosperidade, que é ter coragem para olhar para isso. Jô, mas para ter coragem eu não preciso ter medo? Muito pelo contrário. Coragem não é ausência de medo não, gente. Coragem é você agir apesar do medo. Mas lembra da consciência? Eu vou gerar no meu caminho, no meu movimento, o que esse medo estava tentando me proteger? O que esse medo estava realmente me dizer? Ó, quando sentir que realmente preciso mudar, quando onde você está estiver doendo em algum nível, em alguma área da sua vida. Tá sentindo algum desconforto? O meu começou pela vida profissional. Era desconfortável ir pro meu trabalho, fazer aquilo que eu tava fazendo. Eu não conseguia mais. Só que eu fiquei resistindo à mudança, né? Esses dias eu vi uma neurologista, terapeuta junguiana maravilhosa, a doutora Francis, e ela falou assim, ó: ansiedade é o teu corpo te mostrando que você já está pronto para fazer uma mudança e você não está fazendo. E essa ansiedade vai ficar ali, ó. Ei, vamos mudar. Ei, não vou te deixar em paz, vamos mudar. Essa ansiedade vai começar a se apresentar para você de várias maneiras, seja uma falta de ar antes de dormir, seja um coração acelerado, porque é a forma como o nosso corpo tem para se comunicar com a gente. Mas o que a gente fez ao longo dessa vida? A gente esqueceu de entender e a gente não sabe mais como interpretar esses significados que o nosso corpo nos fala, mas ele fala com a gente o tempo inteiro. Essa sabedoria interior que a gente consegue perceber num silêncio que a gente tira por dia, seja de 5 minutos, né? E aí vem todos esses processos de mudança, nesses pequenos hábitos saudáveis que a gente pode incluir na nossa vida, que vão começar o movimento, que vão começar essa mudança na sua vida. Quando a gente não tá conseguindo fazer o movimento, talvez a gente precise de ajuda. E aí a gente fica resistindo e começa a fazer o quê? Baixa autoestima, não acredita mais no poder pessoal, não acredita mais na sua capacidade de ser um bom profissional, de ter um bom relacionamento, de ter sucesso e prosperidade na vida.
As coisas vão começando a o sentido das coisas vai começando a virar de uma forma que a gente começa a se sentir como é que a gente fala? Não sei se pode falar, né? Mas o cavalo, do cachorro, do papagaio, do periquito lá, Mas a gente começa a sentir um nada, gente. Como se a gente não tivesse força pra fazer uma mudança. Mas a gente tem. E o primeiro passo pra fazer é uma escolha. Você escolhe mudar? Você escolhe ser um ser humano melhor? Você escolhe trazer pra tua família uma melhor condição pra você aproveitar mais eles? Você escolhe realizar mais sonhos? Você escolhe sonhar mais? Quanto tempo você já nem olha mais pra um sonho teu? Porque no teu inconsciente tu já acha que tu não tem capacidade. A gente precisa começar a honrar as pequenas palavras que a gente fala pra gente nesse processo de mudança também. A gente precisa se comprometer a dar os pequenos passos. E aí vem uma questão muito importante. Nada aqui é pra amanhã. Outro mantra que eu aprendi com a professora Lucelena de filosofia é sem pressa, sem pausa. Quando a gente cai assim, que nossa, né, algumas pessoas podem assistir essa live depois e pensar assim, gente do céu, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu não percebi que eu tava nesse movimento de lutar contra o meu próprio amadurecimento, contra a minha própria evolução? Tô aqui eu com o freio de mão puxado, querendo ter o controle de tudo na minha vida, e se eu soltar isso aí que eu tenho força pra nadar o rio que eu quero nadar. Mas tá lá a gente segurado na corrente, né? Só que quando eu falo, depois que a gente vê, não tem como desver, né? Essa é às vezes a loucura que dá na nossa mente, porque aí a gente quer atacar meio mundo pra fazer uma mudança. E neste momento é hora que a gente vai sem pressa e sem pausa fazer os pequenos passos de todos os dias pra escrever essa nossa nova história, que é o bom dia que eu trago aqui todo dia, né? Vamos dar os pequenos passos? Por que pequenos passos? Porque nem todos os dias eu tô no meu melhor momento, no meu momento mais evoluído. Mas naquele dia eu posso fazer algo por mim. Seja manter um hábito que eu falei que seria um compromisso comigo. É eu fazer 10 minutos de atividade física, ok? Nem que seja subir e descer a escada, nem que seja pôr chinelo 10 minutos. Ou eu falei que eu vou ler todo dia. Tá, quer ler todo dia? Quantas páginas? Cara, não começa lendo um livro por semana. Começa lendo uma página por dia se você não tem esse hábito. Este movimento de entrar em ação, porque quando você for estudar essas pessoas que falam, né, sobre mudança, sobre o que fazer, sobre o que vale a pena, o que faz sentido, você vai sentir dentro do teu coração o que é real pra ti. Escolha com consciência que a mudança leva tempo e que a gente vai viver uma vida em transição, uma vida em mudança. Por quê? Nosso objetivo é uma eterna evolução. Só que se a gente for devagarinho, fazendo o que se requer, fazendo o que compete, aí a gente consegue. Isso era o que eu queria trazer pra você, pra gente começar a entrar nesse movimento de ação, pra levar pra gente pra essa vida próspera, né? Pra esse modo de crescimento e prosperidade, pra gente sair do modo de sobrevivência e escassez. Perceba em que modo você está vivendo. Você está sendo controlada pelo seu medo. E aí, olha como é interessante, né? Antes da gente encerrar, porque eu falei que eu não queria que a live ficasse muito grande, né? Mas olha o movimento que você está fazendo, se quando a gente está resistindo às mudanças, a gente tem a tendência de não ter mais fé, né? E a falta de fé, o que eu faço na falta de fé? Eu acho que eu quero ter o controle de tudo. Eu tenho a falsa sensação que eu posso controlar tudo. E aí isso começa a ficar pesado. Isso começa a ficar pesado demais. E a gente vai entrando nesse processo de se sentir mais cansado, de se sentir estressado, de ter crises de ansiedade, de entrar em burnout, que é estafa, eu não consegui fazer mais nada. Então, se você está nesse momento, é possível sair daí. Se você ainda não entrou nesse momento, melhor ainda. Você tem muito mais facilidade, ainda que seja desafiador, é melhor do que quem já está com as doenças no físico. Porque essa pessoa precisa de mais ajuda. E aí, nesse precisa de ajuda, gente, às vezes a gente precisa ir pro psiquiatra, às vezes a gente precisa tomar remédio. Por quê? Porque eu fiquei tanto tempo nesse modo de sobrevivência que o meu cérebro deixa de produzir os hormônios, as substâncias que são necessárias para eu ter uma vida de qualidade. Então eu preciso reaprender a produzir e nesse meio tempo para eu ter força de vontade, talvez eu precise ser medicada.
né? A gente tem algumas terapias que são naturais, que são energéticas, então você pode ir para esse lado também. O que você tem afinidade, o que faz sentido para você? Ah, não, Jo, eu gosto mais do que é científico. Ótimo, procure algo que é científico para você. Não, Jo, eu sou aberta para essas terapias que são mais naturais. Ótimo, vai procurar uma que você sente conexão, mas faz alguma coisa por você. Faz uma escolha, entre em movimento, estude sobre isso e entre em ação. Isso é o que vai fazer você sair da crise, sem pressa e sem pausa, dando os pequenos passos diariamente, tá? Aqui nesse Instagram, se você quiser, eu vou começar a trazer muito mais sobre isso, sobre transição, sobre medo, sobre a coragem, como a gente ativar tudo isso, mas nesse primeiro momento eu precisava trazer essa visão de como funciona e qual que é o primeiro passo que a gente pode fazer para sair desses momentos de crise também. E outra, lembre-se sempre, a crise é uma oportunidade. E aí, se a gente começa a encarar ela assim, fica mais fácil também de lidar. Porque se eu olho para a crise como algo, não aguento, não quero, tem uma frase do Henry Ford que ele fala, né? Se você acredita que você é capaz e se você acredita que você não é capaz, das duas formas você está certo. Porque daí aqui, ó, isso aqui manda muito. O poder da nossa mente, do nosso pensamento, influencia muito na nossa transição. Tá bom? Gente, meninas, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela contribuição, amei demais. Daí a gente vê, né, que fazer live nem é um bicho de 7 cabeças, né? Mas é isso aí, cada um lidando com os seus desafios, né? Cada um lidando com as suas resistências. E a gente segue junto nesse processo de crescimento e de evolução também, tá bom? Um beijo!